O seminário tem por tema a aprendizagem escolar e os conceitos de solubilidade e miscibilidade no cotidiano dos alunos. Muitos dos conceitos e estudos feitos nas escolas trazem para muitos alunos dificuldade na compreensão de onde a química pode ser útil e aplicada. O que se via no modelo tradicional de ensino? O aluno era o reprodutor daquilo que ele ouvia, ou seja, ele não questionava, ele aceitava de bom agrado aquilo que ele ouvia na escola, principalmente em disciplinas que envolviam cálculos, como por exemplo a física e a química, e ele não questionava esse posicionamento, ele aceitava de tudo e não questionava. Todavia, com o avanço dos modelos atuais de ensino, o aluno hoje ele se torna um ser pensante, um ser ativo e que participa de tudo que acontece. Neste ponto, iremos identificar se um produto é solúvel e miscível, mas para isso nós temos que entender a questão da sua polaridade, as forças de atração entre moléculas e o tamanho da cadeia carbônica pela qual ela faz parte. Polaridade, nós temos a seguinte situação: se uma substância é polar, ela é solúvel, ou seja, ela dissolve em outra substância polar. E a substância apolar é solúvel mediante uma outra substância apolar. É neste momento que os conceitos de solubilidade e miscibilidade é trabalhado para com os alunos no ensino médio. Assim que os alunos entendem que substâncias possuem polaridades, algumas são apolares e outras polares, eles entendem que força de atração existe entre moléculas, ou seja, elas podem ter maior força atrativa do que outras. Existem moléculas que são mais concentradas na sua atuação. É por isso que pode ocorrer a sua solução não ser maior do que o seu solvente. Em suma, a intensidade das forças de atração entre as moléculas do próprio soluto e entre as moléculas do próprio solvente. Por isso que a força atrativa vai depender se essa é apolar ou polar. Vejamos o exemplo do etanol. O etanol é um caso especial de composto orgânico no que diz respeito à solubilidade, pois ele é infinitamente solúvel na água, que é polar, mas também dissolve muito bem materiais apolares como a gasolina. Isso acontece porque sua molécula possui uma parte apolar e uma extremidade polar no grupo de hidroxila, né? Nós temos um exemplo aí. Os ciclos binários são vendidos em postos de gasolina. O último ponto é o tamanho das cadeias carbônicas. Além das semelhanças de polaridade e de interação, o tamanho aproximado de uma molécula também contribui para ser solúvel. Existem compostos que não são solúveis à água ou qualquer outras proporções, assim como o álcool, o acético, que são parte de hidroxilas, né? E que tem afinidade com a água, que a extremidade do grupo hidroxila faz parte dessa cadeia carbônica. Sobre as cadeias carbônicas, existe uma parte que é hidrofílica, né? Que tem afinidade com a água, e outra que é hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. E mesmo assim tem a cadeia carbônica. Conceito de solubilidade. A solubilidade é a capacidade de uma substância que possui dissolver espontaneamente o máximo de soluto que pode ser dissolvido em um solvente. A água e o sal, por exemplo, são dissolutos em proporções certas. A água e a gasolina não são dissolutos e não são miscíveis. Isso veremos depois. Etanol e água são solúveis por causa da hidroxila. Gasolina e etanol também são dissolutos, e mais adiante explicaremos melhor. Foi frisado, a gasolina e o etanol, a parte polar do etanol, possuem bastante afinidade com a gasolina, tanto que a gasolina que é vendida no Brasil possui cerca de 20 a 25% do etanol misturado em sua composição. A composição é aceita até esse tanto, passando disso pode danificar o sistema do próprio carro. Agora, o conceito de miscibilidade. A miscibilidade é a capacidade de dois ou mais líquidos se misturarem, formando com isso fases, né? A importância do trabalho dessa capacidade de análise difere o tipo de mistura, se pode ser ela homogênea ou heterogênea, como tem nessa imagem a seguir, né? Que temos a mistura de gasolina e água. Quando tira a água,
o que vai sobrar é a gasolina nessa mistura. O texto de Sheila Rodrigues Oliveira, Viviane de Paula Gouveia e Ana Luísa de Quadros trouxe muita informação, conhecimento esse que pode ser aplicado nas aulas de química. Conceitos esses que podem ajudar, de certa forma, os alunos a entender o seu cotidiano, de ir além daquilo que está nos livros, daquele conhecimento aprendido só como ouvintes, e com isso eles enriquecer grandemente seu conhecimento na área. Obrigado.